Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Rodrigues do canal Corpo e Autismo e hoje nós temos uma dica de atividade, a caixa surpresa ou a caixa estereognóstica. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e já deixe seu like. Então, para essa atividade, nós vamos precisar de uma caixa. Para as crianças, essa caixa que eu escolhi é de bom tamanho. Se for para adultos, daí a caixa tem que ser um pouquinho maior. A gente retira, então, as extremidades. Eu escolhi revestir essa nossa caixa surpresa com TNT, mas nós podemos também revesti-la com papel de presente, bem colorido, tecido. Aí fica a escolha de vocês. Então, a gente com cola quente vai esticando bem o pano, o tecido ou TNT, deixando bem esticadinho, coladinho, né, as pontas. Depois a gente coloca para dentro as laterais ali, para dar o acabamento. Com o EVA, nós recortamos o EVA então na medida das extremidades, fixamos também com a cola quente. Depois ele está bem fixo, nós pegamos uma tesoura e fazemos o recorte para que a criança coloque as mãos. Nós podemos decorar depois como quisermos. No caso, eu fiz algumas formas geométricas com o TNT de outras cores, né, coloridos. Mas também podemos fazer essas formas geométricas com o EVA, fica bem bacana também. Então, em primeiro lugar, o que é estereognosia? Estereognosia é a capacidade da gente reconhecer os objetos pelo tato. Então, a gente percebe os objetos no contato direto com eles, através do tátil sinestésico e das pressões no objeto. A gente tem uma sensibilidade profunda a ele e consegue perceber. Quando é que a gente utiliza essa habilidade, né? Quando nós vamos procurar alguma coisa na bolsa, sem ver, então a gente coloca a mão e a gente já sabe mais ou menos o formato dos objetos, a textura deles, a gente consegue, por exemplo, achar a nossa chave. Ou quando nós vamos nos vestir, vamos fechar um casaco, uma camisa, às vezes a gente não fica olhando para o botão e a gente consegue perceber o furo onde a gente vai colocar, encaixar então o botão, né? Então é uma habilidade que é utilizada na nossa vida diária. Mas por que trabalhar isso com as crianças e com as crianças pequenas? Então Piaget, no seu livro A Representação do Espaço na Criança, ele fala um pouquinho então sobre a intuição das formas e sobre essa capacidade estereognóstica. E ele fez, claro, uma prova clínica, né, do método clínico piagetiano, explicando um pouquinho como é que acontece na criança e por que é tão importante se trabalhar essa capacidade. Na verdade, ele fala um pouquinho sobre a representação do espaço na criança, o início da representação do espaço na criança, como se dá, né? Então, na prova piagetiana, ele vai trabalhar com crianças de 2 a 7 anos e ele vai, então, identificando os estágios de desenvolvimento do espaço, né, da construção do espaço na criança, e vai colocando como que a criança vai se comportando em relação aos objetos que ele coloca na caixa. Então, a gente pode, no caso aqui da caixa maluca, né, da nossa caixa surpresa, da nossa brincadeira, tanto colocar objetos conhecidos da criança, uma escova de dente, uma tampinha de garrafa, quanto colocar formas geométricas. Então, a gente pega pares de formas geométricas simples, círculo, quadrado, triângulo, coloca uma forma aqui dentro da caixa para a criança identificar e a criança pode, se ela não tem ainda, né, ou é uma criança que tem alguma questão no desenvolvimento, não tem oralidade, ela apontar para a forma que está na mesa ou através de fotografias ou figuras, ou ela pode também desenhar, representar essa forma através do desenho, né? Então, a gente pode tanto fazer com objetos conhecidos como formas geométricas simples ou formas geométricas complexas, que já tenham vários ângulos, reentrâncias, saliências, né, com furos, formas abertas, formas fechadas, mais complexas,
para que a gente vá instigando, né, estimulando essa habilidade tátil-sinestésica. A gente tem que pensar, então, em duas perspectivas. Na primeira, quando a gente trabalha essa percepção, a gente tem um objetivo de traduzir essas percepções táteis em imagem visual, né? Então, em uma percepção visual. E numa outra perspectiva, a gente pode pensar na construção dessa imagem visual para exprimir, então, as nossas explorações táteis. Então, por que é interessante a gente ler um pouquinho o que o Piaget escreveu sobre essa prova estereognóstica para fazer a brincadeira da caixa surpresa, né? Porque como ele trabalhou com crianças de 2 a 7 anos, e aí no caso, se a gente fala das pessoas com autismo ou das pessoas com outro transtorno do desenvolvimento, a gente sabe que a criança vai desenvolver essa habilidade não necessariamente dentro da faixa etária que o Piaget verificou aqui, mas esse processo de estágios, de passar do espaço topológico para o projetivo, para o euclidiano, a gente sabe que isso acontece assim com todas as pessoas. Então, nós podemos organizar a nossa brincadeira baseado nesse conhecimento. Então, o que ele verificou? Ele verificou que a gente tem 3 estágios dessa construção, da representação das formas, da intuição das formas. Um primeiro estágio, que seriam ali as crianças entre 2 e 3 anos, que elas conseguem sim identificar formas simples. Nós temos ali 2 níveis. O nível 1A, que seria os objetos conhecidos da criança, ela consegue identificar facilmente. E já no 1B, ela, além dos objetos conhecidos, ela consegue identificar formas geométricas simples. Mas o que acontece? A exploração da criança nessa fase, ela é uma exploração global, mais passiva. Lá no estágio 2, que pegam as crianças de 3 anos e 6 meses até 5 anos, mais ou menos, ele percebeu que a criança já tem uma exploração mais ativa, que ela já percebe com maior facilidade os ângulos, as curvas, se as formas são abertas, se são fechadas. E nós temos depois o estágio 3, que é o último nível, que daí vai pegar as crianças de 6, 7 anos, e aí a gente já sabe, né, que nós temos então o apoio das operações, e a criança ela consegue sim ter uma exploração bastante metódica e consegue identificar formas bastante complexas. Então agora é só escolher o que vocês vão colocar na caixa para a criança identificar, a forma como ela vai representar essa exploração tátil, se vocês vão colocar isso através do desenho, ou se ela somente vai falar o que ela está percebendo, qual é a forma que ela está sentindo, ou se ela vai ter fotografias ali, vão ter imagens, ou vai ter uma forma, né, vão ser duplas de formas, vai ter uma forma que vai estar na caixa e uma forma para ela escolher correspondente. Lembrando que se for assim, é bom que tenham várias formas misturadas, mais ou menos umas 5 combinações, para que a criança, né, não vá por eliminação, ela possa realmente identificar qual é a forma que ela está percebendo na caixa. Então, o nosso vídeo de hoje foi essa dica, a caixa surpresa ou a caixa estereognóstica. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam também nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, @corpoeautismo. Compartilhe esse vídeo com quem tem interesse, já deixe seu like e muito obrigada, até a próxima semana.